mundo que está aqui com a gente. É o tipo do jogo assim, quem vê goleada não vê sufoco, né? Porque o primeiro tempo foi um primeiro tempo que parecia encantado, assim, 2-0, golaço do Mateuzinho. E aí o Furacão achou um empate. E fomos para o segundo tempo assim, né? 2-2. Quando o Corinthians volta, o Corinthians ainda está inseguro, ainda errando passes, mas o Memphis faz esse gol que a gente está vendo. Eu acho que gol de falta também é golaço, e é um golaço, porque a bola entra assim num lugar que não daria para pegar. E aí o Corinthians se solta de novo, entra no jogo, começa a trocar passes, aí vira um time que é conjunto, um time que mostra o que ele pode ser. Se ele conseguir fazer 90 minutos disso, o Corinthians não cai, realmente não cai. Mas o Corinthians não depende mais só dele para não cair, né? Porque o Corinthians saiu da zona de rebaixamento, mas ele tem jogos a mais do que os clubes que estão brigando com ele. Inclusive do que o Furacão tem 2 jogos a menos, o Fluminense acho que tem um jogo a menos. Todo mundo, menos o Atlético Goianiense, tem jogo a menos do que o Corinthians. Então, a situação do Corinthians ainda é de urgência. O Corinthians não pode achar que está tudo bem. Como disse o Fred Luiz, o CEO do Corinthians, que não tem o título de CEO, mas é o CEO, ele disse que não pensa, ele trabalha com as contas não pensando em rebaixamento. É maravilhoso, né, gente? Não vamos pensar em rebaixamento. É o coaching, vamos pensamento positivo, vai dar tudo certo. Aqui nas contas não estamos considerando rebaixamento e ainda é uma realidade para o Corinthians. Mas se o Corinthians fizer o que fez em campo depois do 3-2, que é um futebol coletivo, um futebol solidário, um futebol de troca de passes, o quinto gol mostra isso, né? Como o Corinthians consegue fazer essa troca de passes, ser um time criativo, ser um time ofensivo e aí sim encurralar. Agora, outro aspecto, Tirone, outubro vai ser um mês muito gentil com o Corinthians, porque tudo que o Corinthians tem que decidir, ele vai decidir em casa em outubro. Novembro as coisas já não são bem assim. E aí, fora de casa, ontem, por exemplo, 2-0 para o Corinthians. Aí o Furacão vai lá e empata. Qualquer time, né, gente, teria dado uma baixada de cabeça. A torcida do Corinthians não deixou. A torcida do Corinthians não deixa o Corinthians parar de sonhar em campo. E isso é muito importante. A torcida não ganha jogo, mas a torcida cria o ambiente para o jogo ser ganho. Né? É muito importante. Então, alertas ainda ligados. Agora, isso não quer dizer que a gente não possa ficar feliz. E foi uma noite linda. Uma noite de homenagens, uma noite de goleada, uma noite de um futebol irreverente, pelo menos 20, 25 minutos do segundo tempo. Então, vamos comemorar, porque assim, a vida é para isso, né, gente? A gente celebra todos os dias o que dá para celebrar. Boa, o Xandão aqui está celebrando também, fala, salve, meu Mengão perdeu, mas é bom estar com vocês dois, a Mili falha feliz, vale a pena, diz aqui o Xandão, tem um bom nome, inclusive. Xandão, É, maravilhoso. boa, Xandão. Ó, como você vota nessa nossa enquete, hein, Mili? A pergunta é a seguinte, é, Corinthians e Fluminense mostraram que vão escapar do rebaixamento? Sim, só o Corinthians, sim, só o Fluminense, sim, os dois ou não, os dois vão cair. Eu não sei votar nesse enquete, gente. É Eu do acho Rubens. que do Rubão. O Rubão, depende, assim, eu não teria o que. Eu diria o seguinte: foi uma boa noite, mas nada está garantido. Foi uma boa noite para os dois times, para o Fluminense e para o Corinthians, mas nada está garantido. Eu não sei, não garanto que eles escapam. Não garanto, gente, porque tá difícil. Você vê o Furacão tá, né, em queda vertiginosa. Gente, esse time liderou o campeonato. Esse time do Atlético Paranaense liderou esse mesmo campeonato por mais de uma rodada. E era um time que estava jogando muito bem. Era o time do Cuca, né? Aí o Cuca debandou e aconteceu isso aí. Então, não sei. Não sei. Não garanto nem que o Bragantino não caia. Então, não sei. Eu diria que nenhum dos dois vai cair. Depois de ontem, acho que deu uma aliviada boa aí para os dois times. Muito bem, agora o clima muda, né, Mili? Para a semifinal da Copa do Brasil, a final vai jogar em Itaquera, tá todo mundo empolgado, teve golaço do Depay, teve até uns policiais que fotografaram o Depay ali a hora que ele, a hora que ele fez o gol e tudo mais, os policiais estavam fazendo a segurança ali no jogo. E o Corinthians ele não sai da zona de rebaixamento desde a 20ª rodada. Ele pode voltar ainda se o Vitória ganhar do Bragantino amanhã, mas por enquanto tá fora. O Atlético Paranaense é o pior time disparado do segundo turno, chegou a 10 jogos seguidos sem vencer.
ele pode ser o candidato a salvar o Corinthians e Fluminense. E o Corinthians não marcava 5 gols em um jogo há 2 anos e 7 meses. Desde os 5-0 contra a Ponte Preta no Paulistão de 2022. E a torcida no final, Mili, ela gritou: domingo é guerra. Corinthians e Flamengo se enfrentam domingo na semifinal da Copa do Brasil. Você acha que está com mais cara de... O Corinthians chega animado para esse jogo? Chega. O Corinthians está Mais perdendo animado esse ainda. jogo, chega mais animado. Ele está perdendo o jogo de 1-0, né? Mas a animação, eu acho que tem uma escala emocional que ela foi invertida desde que o Corinthians perdeu para o Flamengo. Porque o Flamengo, embora tenha o Felipe Luiz está lá, está fazendo um trabalho, a gente ainda não sabe para onde vai, mas a princípio começou bem, né? Um Flamengo que marca o campo inteiro. É aquele Flamengo, eu acho que é um esquete daquele Flamengo do Jorge Jesus, né? É uma tentativa de reviver aquele time. É um trabalho, né? É um Flamengo para 2025. Mas ok, o Flamengo reviveu com a saída do Tite e a chegada do Felipe Luiz. O Corinthians, que saiu daquele jogo cabisbaixo, também já mudou o ambiente emocional, né? E entrar na decisão com uma goleada é importante. Vai ser na casa do Corinthians, então eu diria que esse 1-0 não vai pesar. Eu diria que está tudo igual. E se você me obrigar, Tirone, a falar um favorito, eu vou dizer que o favorito para passar é o Corinthians. Hoje, com esse recorte que temos hoje, o favorito é o Corinthians. O Flamengo jogou muito mal contra o Fluminense, né? A gente ainda vai falar desse jogo, né, Tirone? Então não vou me antecipar, mas o fato é que o Flamengo jogou mal. O Corinthians e o Flamengo se enfrentam agora com o Corinthians em alta e o Flamengo numa pequena baixa. Pode dar Flamengo? Claro que pode, gente. É um time interessante, é um time. Né, é o Flamengo, né? É o Flamengo. Então, sim, pode. Mas se eu fosse obrigada a dar um favorito, eu diria que é o Corinthians. O Gabriel Nogueira, ele faz uma ironia aqui com a gente, viu, Mili? Ele fala: aqui que falam sobre finanças do Esporte Clube Corinthians Paulista. Pois é, a gente fala assim, às vezes fala também. Ontem, sabe que eu vi uma crítica que eu achei curiosa, que era assim: gasto sem limite, devendo para todo mundo, 5. Superávit e rigor, 2. Que é comparando o Corinthians e o Atlético Paranaense. De fato, né? É, é, Isso não pode sair da equação, que impede a é, ótima vitória do Corinthians e tal. Mas tem esse fator também, né? O Atlético Paranaense comemora aí que nesse centenário está sendo um time superavitário, não gasta um centavo a mais do que arrecada, nunca ganhou tanto dinheiro e vai cair. E o Corinthians, que é. está devendo até para mim e para você, pode se salvar. Tem isso, né? Sim. Como que a gente não vai falar? Como que a gente não vai falar de como os times atuam fora de campo? Eu não sei, as pessoas acham que o futebol é só o campo. Não é, né? Eu dei uma travada, mas tá indo, né? Não é, gente. A gente precisa falar do que acontece fora de campo. A questão é que o time não pode ser administrado como uma empresa. Não estou falando que ele precisa dar prejuízo, que está tudo bem dar prejuízo. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que a lógica que rege o futebol, os nossos times, isso que são grandes paixões, são coisas muito importantes nas nossas vidas, não pode ser a lógica do lucro. Assim como a lógica de uma cidade, por exemplo, não pode ser a lógica do lucro. Esse exemplo que você deu, Tirone, me lembrou o Bloomberg, que foi prefeito de Nova York durante 2 ou 3 mandatos, agora eu não lembro quantos. O Bloomberg era tipo um gestor, né? Tipo esses caras que saem do mercado e vão administrar a cidade, como se fosse a mesma coisa. E aí ele saiu depois de 2 ou 3 termos e deixou a cidade com muito, muito caixa. Só que sem olhar a cidade. Aumentou o número de morador de rua, aumentou o número de gente sem seguro hospitalar. A cidade virou um caos, a cidade. As estruturas, os metrôs falidos, e eu sei porque eu morei lá. Tudo bem, porque ele deixou no azul. Então, gente, realmente, eu acho que a lógica deveria ser outra, sabe? Isso não quer dizer que o Corinthians possa simplesmente dever para todo mundo, sair comprando jogador que está tudo certo. Não é isso. Estou dizendo assim, a lógica deveria ser outra lógica. Não é uma lógica do lucro. E a gente não fala sobre isso. Bom, adorei isso, Mili, é verdade, né? Às vezes não, porque deixou as contas no azul, aí tá, as pessoas estão comendo lixo Isso, estão isso. pegando lixo na rua para comer, estão morando na rua, mas não, mas as contas, olha, tá tudo no azul, deixamos aqui redondinho, legal, né? É.
Bom, Mili, vocês continuem mandando suas mensagens aí pra gente, e muita gente é preocupada com o desempenho do Flamengo para domingo. Mas tem gente falando também que o Flamengo jogou com um time misto, sem o Gerson, por exemplo, que é o melhor jogador, sei lá, talvez do Brasil hoje, e vai jogar domingo. O fato é que o Flusão, com o Ganso e com o Arias, jogou bem no segundo tempo. Mas o Flusão também estava sem o Thiago Silva na defesa, Sim. estava com Arias no banco durante o primeiro tempo. Então, sim, houve desfalques para as duas equipes, desfalques Só um parênteses, importantes. Mili, que tal esse passe do Ganso que a gente acabou de ver? Que coisa, hein? Gente, eu não tenho nem palavras para o Ganso, porque assim, eu Desculpa, advogava que o. Hã? desculpa que eu te interrompi. Não, mas é isso, você tinha que mostrar o passo do Ganso, que é isso. Foi uma. Eu acho o Ganso assim, um jogador fora de série. Eu advoguei para que ele fosse para a Copa de 2022. Ele estava jogando ainda mais do que ele está jogando agora. Ele é um dos melhores jogadores do Brasileirão. E o Ganso perdeu um pênalti, né, Tirone? No primeiro tempo, o Fluminense teve um pênalti, desses pênaltis que a gente precisa ver de 10 ângulos diferentes para marcar, mas o Klaus deu o pênalti e o Ganso perdeu o pênalti. Mesmo assim, ele volta para o segundo tempo e rege a vitória do Fluminense. Então, assim, olhando o Fluminense fez um primeiro tempo muito ruim, muito ruim. Toda saída de bola era chutão. E aí eu acho engraçado, porque todo mundo que ficava muito bravo com a toqueira do Diniz, gente, mas saiu tocando, saiu tocando. O chutão ninguém liga. Dá chutão, mas tá tudo certo. Vamos sair assim, porque o Flamengo tá marcando em cima, então a gente só pode sair com o chutão. O Fluminense se achou no segundo tempo, muito por causa da entrada do Arias e porque o Ganso se recusou a baixar a cabeça, mesmo tendo perdido um pênalti que poderia ter custado muito caro ao Fluminense. Se o Fluminense não ganha do Flamengo, estaria na zona de rebaixamento. A vitória foi muito importante, mas mais importante, o Fluminense do segundo